Olá, queridos, falaremos agora então sobre o erro número 2 cometido por aqueles que tentam interpretar as profecias. Esse erro aqui, ele é muito comum. E é interpretar o Apocalipse e as profecias de fora para dentro. O que vem a ser isso? Como o livro do Apocalipse ele é um livro profético, ou seja, a maioria das coisas que estão escritas nele são coisas que irão acontecer no futuro. Ele é um livro que aponta para um cumprimento futuro. As pessoas elas têm a mania de ficar apontando tudo quanto é acontecimento recente ou fato histórico como sendo o cumprimento das coisas que estão no livro. As pessoas, na verdade, elas ficam à caça, de acontecimentos recentes e fatos históricos, dizendo que tudo aquilo já está se cumprindo no nosso tempo, e esse é um erro. Eu chamo isso de interpretação de fora para dentro. Mas nós temos que interpretar a Bíblia de dentro para fora. Ou seja, os acontecimentos recentes e fatos históricos, eles têm o seu lugar para complementar aquilo que está escrito na Bíblia. Usamos a Bíblia como base, e esses acontecimentos externos, e fatos históricos, os acontecimentos recentes e os fatos históricos, eles complementam aquilo que já está escrito. Mas nós não devemos submeter a Bíblia à luz desses acontecimentos e fatos históricos. Devemos sim submeter os fatos históricos, os acontecimentos recentes, ao crivo da Bíblia. É a Bíblia que determina. A Bíblia deve ser a base da nossa interpretação. O exemplo de um erro clássico que as pessoas cometem, fazendo a interpretação de fora para dentro, é o apontamento do anticristo. As pessoas vivem apontando quem é o anticristo. Um grupo de pessoas já fizeram parte dessa longa lista. Nós vemos aqui, por exemplo, Donald Trump, Bush, Obama, Macron, Hitler, e a lista não para, porque as pessoas estão sempre procurando, no mundo, um líder mundial que tem as características do anticristo. Veja que todas essas pessoas aqui passaram e elas não foram o anticristo. Nenhuma delas. Esse ainda está no governo. Mas observe que as pessoas elas gostam, de ficar usando os acontecimentos externos, fatos históricos, fatos recentes, e tentar apontar o cumprimento disso no livro. Se fizer assim, vai errar sempre. Por quê? Eu tenho uma regra de ouro para te passar. A regra de ouro da interpretação bíblica é: no tocante à interpretação dos textos proféticos, os acontecimentos recentes e fatos históricos podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Não devemos procurar acontecimentos recentes, fatos históricos, como sendo o cumprimento das profecias. Não é isso que eu estou querendo dizer. O errado é usar isso como base. Usamos a Bíblia como interpretação. Se aquele acontecimento ou fato histórico é relevante e completa o relato bíblico, então deve ser aceito. Mas não o oposto, não usar ele como base. Primeiro a Bíblia deve falar, depois as outras fontes. Se você seguir essa regra, vai dar tudo certo. Igual a um tempo atrás, o código de barra era o 666. Já não é mais o 666, o código de barra. Agora é o Pix. Quer dizer, cada hora as pessoas estão tentando adaptar os acontecimentos e fatos históricos à Bíblia. Quando, na verdade, é a Bíblia que deve nortear a nossa interpretação. Então, a regra de ouro é: no tocante à interpretação dos textos proféticos, os acontecimentos recentes e fatos históricos podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Não desprezo nenhum acontecimento recente, nenhum fato histórico, mas dou mais lugar às Escrituras. Ela é o norte da minha interpretação e sugiro a você que siga essa mesma linha e você não vai errar. Bom, termino a minha aula por aqui. Deixe o seu comentário logo abaixo. Eu fico aguardando com expectativa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, de algum texto, de algo que
você não compreendeu muito bem nessa aula, eu estou aqui para te ajudar, responderei assim que visualizar. Então, um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.